tremor, né, tem todas as oportunidades que a qual nos foram dadas. Eu sempre falei isso e acho que não vou deixar de falar, porque é a respeito da palavra de Deus. Quando falamos da palavra de Deus é algo muito sério. Então, mas nos colocamos nas mãos do Senhor e pedimos a Deus que nos abençoe. Amém? Eclesiastes, capítulo número 9. Versículo de número 10 diz o seguinte. Amém? Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo número 10 diz o seguinte: tudo quanto devier a mão para fazer esse vaso conforme as suas forças, porque a sepultura para o que faz não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém? Eu louvo a Deus porque não tenho, como disse uma outra vez, a teologia de um pastor, né? Não possuo nenhum cargo eclesiástico na igreja a qual eu congrego, mas eu sei do chamado que Deus tem na minha vida. E mediante esse chamado, que eu sei e reconheço, tenho batalhado e pela misericórdia do Senhor, Deus tem nos abençoado. E por isso nos colocamos nesta noite. Sabemos que o compromisso para com Deus é sério. Por isso, nós às vezes nos sentimos um tanto quanto enfraquecidos, um tanto quanto que temerosos, né? Mas louvado seja Deus e a nossa vitória provém do Senhor. Né? Para ganharmos tempo, vamos partir para o Apocalipse, capítulo número 2, versículo número de 1 a 5. Página 1982. Vou ver se eu procuro aqui. O título diz: Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, eu não são. E tu o achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Soberano Deus, aleluia, Senhor Jesus, querida tua uma vez, Senhor, nos colocamos diante de ti, Pai eterno. E o Senhor use, ó Pai de misericórdia, para conosco nesta noite, Senhor. Nos leva, ó Deus eterno, a estar, Senhor, a realizar a tua vontade. E que tudo aquilo, Senhor, que trouxeste ao meu coração, fale a tua igreja, Senhor. Que o nome do Marcos desapareça. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pois, ó Pai eterno, para isso nos tem chamado, entregou as tuas mãos. Peço a ti, Senhor, mediante o nome do Senhor Jesus, toda obra contrária, Senhor, venha a ser repreendido, lançado por terra, e que o Senhor seja bendito, amém. Não só hoje, mas para todos os Senhor. Amém. Louvado seja Deus. O tema em Apocalipse, mas como eu tinha conversado, falei com o pastor que não havia condições de falarmos como falamos em primeiro amor. Eles abandonaram, deixaram o primeiro amor, né? Nós estamos falando acerca da apostasia. E não há condição, pelo menos ao meu ver, de chegar
chegar diretamente e falar desta carta aos Efésios, mas sim puxarmos da criação, desde a criação, porque de lá foi lá que tudo começou. Amém? Amém. A Bíblia nos ensina no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 24 ao versículo 31, a gente, depois a gente lê, nós assim podemos observar que Deus havia concedido ao homem toda a provisão, ele podia ver e se alegrar do que havia feito. Amém? Viu Deus, que ao homem não era bom que ele vivesse sozinho. E de uma de suas costelas criou a sua adjuntora. Amém? Assim nos ensina a palavra de Deus no livro de Gênesis, esses capítulos a qual foram mencionados. Em nome de Jesus. A Bíblia também nos mostra que o homem tinha tudo para viver o melhor dessa terra. Porém, a atitude deles fez com que tudo viesse a mudar. E eu separei alguns tópicos aqui para que pudéssemos começar a entender aquilo que o Senhor nos fala nessa noite. Amém? Gênesis 3:10 diz: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Isso foi Adão respondendo ao Senhor, como a primeira característica, eles se esconderam. Eles pecaram e ao pecar, Deus os procurou no jardim do Éden. Eles, ao ouvir o chamar de Deus, se esconderam porque haviam pecado contra Deus. Bem, o segundo é a troca de acusações. Gênesis 3, 12 e 13. 13? Isso. Então, pode ler. Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus: a mulher, que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Bem, a gente vê aí, nós podemos observar nesses dois versículos a acusação. Deus chega para Adão fala que foi Eva, a mulher deu para ele, já foi levada para a serpente. Então aí já começa a acusação, ali no livro de Gênesis. O terceiro, seria dor e submissão. Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concessão, com dor e terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então isso aí nós podemos subentender, que não seria desta forma. Devido ao pecado, Deus constituiu que a mulher, ao ter filhos, parto, ela passaria a ter dor. Amém? E aqui diz também que ela seria, para o teu marido, seria a submissão. Mas para entendermos um pouco melhor acerca desta submissão, vamos também ver o livro de Efésios, Epístola de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 28. 22 a 28? Sim. Pode ler? Pode. 22 a 28. Vós mulheres, sujeitai vós a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do povo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar a sua mulher, a própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém? Aí nós podemos ver, né, um pouco acerca dessa submissão. Não aquela submissão autoritária, mas aquela submissão, né, com entendimento. Amém? Às vezes há problemas de relacionamento, porque às vezes ou ela não cede ou ele não cede. Certo é que um dos dois tem que ceder, porque se não houver essa aceitação, se não houver esse entendimento, com certeza conflitos começarão a surgir. E o homem ele tem essa tendência de que achar que a mulher não pode falar, achar que a mulher não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo. Não, nós temos que ser sábios. Amém? E não tratarmos as nossas mulheres, as nossas esposas, né, aqueles que são casados, e aqueles que também têm namorada, nem que futuramente estarão a casar, de qualquer maneira. Amém? Mas como diz aqui no último versículo lido, 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ama a si mesmo. Se você se ama, você se cuida. Amém? Então, dessa maneira que você deve tratar a tua esposa. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Tá. Sofrimento e muita dor. Gênesis 3, 17 e 19. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 17 ao 19. Bem? E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com comerá dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Vamos ler também o 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Amém? Louvado seja Deus. Foi como eu disse, né, no princípio, desse estudo, de que o homem tinha tudo, né, para viver e gozar do melhor que Deus havia preparado. Se nós lermos capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver desde o começo, onde Deus ali iniciou a criação, ele tinha dado, concedido ao homem de tudo. Porém, ao pecar contra Deus, ao fazer o que aos olhos do Senhor não fora agradável, Deus constituiu essas coisas sobre as suas vidas. Amém? Vamos ver também, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, Êxodo. Vamos falar agora, já vamos passar um pouquinho para a saída, falarmos um pouquinho do Egito e Israel. Ou melhor, de Israel e Egito, já vou estar Êxodo capítulo de número 12, versículo 40. Amém? Encontrar? Lê de novo. Lembro que os filhos de Israel habitaram no Egito, foi de 470 anos. A Bíblia nos ensina que Deus usou grandemente um homem chamado Moisés para estar realizando essa tremenda obra, né? E ao conceder, ao estar livrando, tirando, libertando, né, Israel do Egito, a Bíblia nos ensina que Deus os levava pelo caminho, né? E de noite, aqui diz coluna de fogo, Deus os guiava pelo caminho. De dia numa coluna de nuvem, guardando-os fortemente do calor, e de noite numa coluna de fogo, guardando-os fortemente do
do frio do deserto. Né? Nós podemos, pesquisando, né? Eu pude chegar à seguinte conclusão, de que seria impossível ao homem viver no deserto, porque a temperatura ela oscila, ou seja, ela é alta durante o dia e muito baixa durante a noite. Ela pode chegar à noite a 18 graus, né, e durante o dia a 58 graus. Então, por isso Deus ali estava guiando eles, mediante a nuvem, mediante o sol, né, para que eles não viessem sofrer. Louvado seja Deus. E nós vamos também entender o porquê, né, desses acontecimentos. Vamos abrir nossas Bíblias também no livro de Números. 231. 13, 25. Vamos entender o porquê, né, foram os 40 anos de peregrinação nesse deserto. 254. 430 anos foi o tempo que Israel permaneceu no Egito, aprisionado. Bem, aqui nós vamos ver o porquê Deus determinou que fosse 40 anos de peregrinação. Números, livro de Números, capítulo de número 13, versículo de número 25. Lê de novo, irmão, por favor. Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. Amém. Vamos ler também 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias cada um dia, representando um ano, levarei sobre vós as suas iniquidades. 40 anos e conhecereis o meu desagrado. Amém? 14 versículos. 34. Aqui nós entendemos o porquê dos 40 anos de peregrinação. Como diz aqui, 40 dias por cada dia, um ano. Ou seja, os 40 dias de regresso dos espias aonde estavam, o povo de Israel deu-se 40 dias. Então, mediante esses 40 dias, Deus estipulou um ano para cada dia. Um ano para cada dia. Então, ao total de 40 dias, foi o tempo de peregrinação de Israel no deserto. Quer dizer, então Israel rodava em círculo no deserto, então. Foi? Israel então rodava em círculo no deserto. De 40 anos. Até de 40 anos. O pastor, ele me fez aquele comentário, pastor, eu procurei, eu não achei. Bom, a razão é... Isso. Por que eles ficaram 40 dias? Sim. Não, é a respeito do porquê eram dois e o porquê Deus fez com que fosse. Os 40 dias aqui mesmo, tá? Escrito aqui. Deus ele transformou esses dias em anos, porque se você observar que Deus ele havia prometido a terra de Canaã para aquele povo. Deus. Se Deus prometeu, logicamente Deus vai cumprir. Quando Moisés enviou os espias, os 12, 10 vieram descrendo da promessa de Deus. E aqui diz, vai chegar lá no 28, que eles duvidaram. Olha, aquele povo é numeroso, é como um gafanhoto, tem muita gente lá, não vão conseguir ganhar aquela terra. Eles desacreditaram da promessa de Deus. 2, que o irmão deve chegar lá, que contrapôs aqueles 10, Caleb e Josué. Foi por causa dessa descrença que Deus fez com que esses 40 dias se tornassem 40 anos, porque eles não creram na promessa de Deus. Amém? Em relação a essa incredulidade, eu coloquei um tópico disso. A incredulidade leva à morte. Né? Se eu fortalecer o que eu falei aí, é que outro exemplo que Jesus tira o povo do Egito, leva até o deserto, é a mesma coisa se tirar uma bola na boca da criança. Que se ele tirasse o povo do Egito, colocasse diretamente na terra prometida,
povo não deu a comunhão com ele. Entendeu? Ele deixou o povo para eliminar para fazer uma intimidade com ele. Como tinha intimidade com ele? Tópico, né, que eu falei, a incredulidade leva à morte. Números 14, versículo 29 e 30. Depois vamos ter 37 e 38. Números, capítulo 14, versículo 29 e 30. Depois vamos ler o 37 e 38. Pode ir. Pode. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no licenciamento de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Somente o 29? 37 e 38. 37 e 38. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Os homens que foram espiar a terra somente permaneceram vivos. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Vale ser Deus. Aí eu escrevi algo aqui que diz: se lermos, né, ou seja, até o versículo de número 45, podemos observar que devido à incredulidade de uma parte daquele povo, alguns vieram a ser feridos, ou seja, mortos, pelas mãos dos amalequitas e cananeus. Aqui no versículo 45 diz isso. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormã. Amém? Aí, então parte do povo, aquela parte que havia não guardado a fé em Deus, botaram em dúvida aquilo que Deus poderia fazer, se levantaram o contrário, Deus permitiu com que viessem a morrer, Deus permitiu com que viessem a ser feridos, e com isso parte daquele povo ficou no deserto. Amém? Eu acho que eu não separei aqui, mas aqui diz também, no versículo 29, o varão leu, não leu? De 20 anos e para cima. Amém, varão? Isso, é parte justamente. João, capítulo 20, versículo 27 e 28. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. 28. Tomé respondeu e disse: Senhor, meu Deus, Senhor, meu e Deus meu. Aqui Deus estava, digamos que, ali trazendo algo a Tomé, porque ele não acreditava, né, nos relatos de que Jesus havia ressuscitado, somente vendo para que ele viesse a acreditar, né? Aí aqui Jesus falava com ele: depois de se comer com aquilo que eu dei, reveste no seu lado e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, Tomé somente acreditou na ressurreição de Jesus após vê-lo, após tocá-lo, porque antes disso ele não acreditou no que fora relatado acerca do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Detalhe nessa passagem aí, que a partir daí, Tomé, ele reconhece que Jesus é Deus. Presta atenção. Jesus era o Filho. Muitos vezes, será que Jesus é Deus? Aqui a Bíblia é bem clara, que numa das suas passagens, que a partir deste momento, ele, que é chamado Tomé, reconhece a divindade de Deus. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Amém, irmãos? Importante esse detalhe. Reconhecido como Senhor e Deus. Verdade. Eu também pude marcar alguns tópicos aqui acerca dos 40 anos, né, de peregrinação no deserto, os questionamentos feitos por estes que Deus havia, né, libertado do Egito.
Primeiro, Êxodo capítulo 14, versículo de número 11 ao 14. Deus, grandes coisas realizou no meio deste povo, mas sempre havia algo a ser questionado. Êxodo 14, versículo 11 ao 14. Senhor Moisés, não havia sepulcro no Egito, para que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isto, porque nos tem tirado do Egito. Nós também? Sim, ao 14. Não é esta a palavra que lhe temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que servamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém. Já começar com um questionamento. Mesmo capítulo, agora versículo 24 e 26. 24 e 26. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o campo dos egípcios e que alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Aqui fora a atuação de Deus, desculpe. Aqui fora a atuação de Deus na vida do povo, mas destruindo aqueles que os perseguiam. Vamos ver Êxodo 16, versículo 2 ao 4. A congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, nós comíamos pão até fartar, porque nos tem tirado para este deserto, para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá, cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Eles questionavam, né? Eles aqui começaram a murmurar contra Deus, falando a Moisés, que melhor seria estar no Egito do que estar passando por aquela situação. Mas Moisés falaram a Deus e Deus entrou com providência. O título desse capítulo 16 diz, Deus manda o maná. Amém? Para sustentar o teu povo no deserto. Aleluia. Israel murmurava, a Moisés falava, Moisés chegava a Deus e Deus entrava com providência e concedia àquele povo a vitória. 17, 2 e 3. 17, 2 e 3. Mais uma vez. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Deu aí o povo sede de água. Murmurou com Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e leva contigo a tua vara, com que feriste o rio, e vai, e eu estarei ali diante de ti. Amém. É mesmo. A sua terra. Tudo bem, amém. Aqui que eu
É acerca do 2 e 3, né? Que o povo contendeu mais uma vez contra Moisés. Amém? Não bastara o que o Senhor já havia feito, né? E eles ainda continuavam a questionar, a murmurar contra Deus, a duvidar daquilo que Deus poderia fazer. Eles não tinham a paciência de aguardar, de esperar no Senhor. Eles viviam a murmurar, né? E aqui eu pude separar o seguinte: Deus sempre quis e quer o bem para o ser humano. Porém, o próprio ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Ele sempre quer mais, aquela busca insaciável. Amém? E Israel, ele nunca estava satisfeito. Sempre queria, certo é que eles padeciam, precisavam, mas o problema todo de Israel é que eles não aguardavam em Deus, não descansavam no Senhor, não acreditavam no que o Senhor poderia fazer. Murmuravam, questionavam, colocava Deus, Moisés, né, assim, podemos dizer, contra a parede. Louvado seja Deus. Vamos abrir também as nossas Bíblias em Êxodo 20, capítulo 4. Ou melhor, versículo 4, perdão. Capítulo de número 20, versículo de número 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Louvado seja Deus. É o versículo de número 23, do mesmo capítulo. Não farei outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não farei para vós. Vamos para o capítulo 22, versículo de número 20. Amém? E sacrificar aos deuses, eu sou o Senhor, servo. Então aqui Deus estava falando com eles acerca dos 10 mandamentos. Estava falando com eles acerca da adoração a outro Deus a não ser Ele, né? E no capítulo de número 32, que a gente vai ver depois, né? Vamos ver primeiro o capítulo número 24, a gente vai poder ver um pouquinho mais acerca do que aconteceu. No capítulo de número 24, no livro de Êxodo, o título diz: Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Amém? Moisés sobe ao monte, e como diz, Moisés sobe ao monte, tu e Arão, Nadab e Abiú, de 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. E partiram eles a caminho do monte Sinai. E de um determinado ponto, partiu somente Moisés, juntamente com Josué. E de um outro determinado ponto, somente Moisés. E a Bíblia nos diz que quando ele estava subindo, as nuvens taparam Moisés. Moisés foi encoberto pelas nuvens. Está aqui, ó, 24:15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias, e no 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Amém? E aqui no 18, finalzinho, diz: Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E essa aí foi o período, né? A duração em que Moisés permaneceu no monte Sinai buscando a face do Senhor. E foi ali que Deus começou a falar com ele. E agora a gente vai partir para o Êxodo 32. A gente vê acerca da idolatria, né, coisas que abominam ao Senhor, que ele havia registrado, né, no capítulo 20 e 22
vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, que era o líder, na ausência de Moisés, e disseram-lhe: levanta-te, fazemos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram. E eles os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amém? Eles ali começaram a adorar e a crer, depositar sua fé, que havia sido aquele bezerro e não mais o Senhor que havia os tirado do Egito. E aqui deixa eu ver aqui, acho que foi o 7, isso mesmo, 32:7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa te tem te desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram. Eles sacrificaram-lhe e disseram-lhe: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Então o povo ali de Israel começaram a sair dos propósitos de Deus. Deus determinaram uma coisa, e eles, por acharem que talvez Moisés não voltasse mais devido ao longo período que ele permaneceu no Monte Sinai, começaram a pensar que algo havia lhe acontecido e que não voltariam mais. Então criaram esse bezerro e passaram a adorar este bezerro de ouro. Então Deus lá de cima viu, como todas as coisas ele vê, e disse a Moisés: Moisés, desce, porque o povo tem se corrompido, porque são povos, é um povo obstinado. Desce, Moisés, desce, porque eles estão a fazer aquilo que eu abomino, aquilo que eu os relatei acerca dos 10 mandamentos. Amém? E aqui nós podemos ver também no livro de Deuteronômio, capítulo 9, a misericórdia do Senhor. Deuteronômio, depois de Números 307. Deuteronômio, capítulo 9. Eu intitulei este tópico como a misericórdia de Deus. O título diz: Moisés lembra aos israelitas suas murmurações e as suas infidelidades. Ouve, ó Israel, hoje passará o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome e os destruirá, os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfará, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o
o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocastes a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito, até que chegastes a este lugar rebeldes fostes contra o Senhor. Para adiantarmos, eu vou até isso, versículo 20. Também o Senhor irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Ou seja, além da intenção de Deus destruir aquele povo, né, e nós podemos ler também que Deus, a intenção dele realmente era destruir e criar, e trazer a Moisés, né, uma nova nação. Mas Moisés clamou a Deus e Deus usou de misericórdia. Se nós lermos esse capítulo todo, não vou ler porque a hora, né, não nos vai permitir, que temos que chegar lá. Se lermos todo, a gente vai poder ver a misericórdia de Deus mediante a súplica de Moisés. Porque a intenção de Deus ali era realmente destruir todo mundo. Todos aqueles que adoraram aquele bezerro de ouro, que deixaram e abandonaram, se apostataram do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Para darmos um pulo, vamos a Samuel, né, aonde deu-se o início de Israel ser governado, passou a ser governado por juízes. Juízes 2:16 primeiro. Diz, olha. Então levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os despojavam. Então aqui foi o início de tudo. O início aonde Deus colocou juízes para governar Israel. E o primeiro foi Otoniel. E o último deles foi Samuel. 1 Samuel 8, 1 ao 5. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, construiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho, seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Vamos ver o versículo 6, né, onde eu titulei Samuel se entristece, né, aí que diz: porém estas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Amém? Aqui o povo já não queria mais ser governado por juiz, queria um rei que viesse a governá-los. Os juízes, eles governavam o povo de Israel, mas mediante orientação divina, né? Deus falava, Deus usava, Deus transmitia. O povo de Israel não queria mais isso. Ele já queria um rei que realmente eles pudessem ver, que realmente eles pudessem estar presentes. Eles já começaram a se apostatar, já começaram a se distanciar um pouco do Senhor. 7:8, aí diz o seguinte: e disse o Senhor a Samuel, onde a gente pode ver a apostasia, aonde começaram a se apostatar do Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado,
para eu não reinar sobre eles. Versículo 8: conforme todas as obras que fizeram desde os dias em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Bem, eles começaram a se afastar do Senhor, eles começaram a acreditar mais naquilo que eles pudessem estar vendo, e se começaram a se distanciar de Deus, né? Aí eu botei aqui embaixo o significado da apostasia. Diz, não se refere a um mero desvio. O que seria a apostasia, né? Não se refere a um mero desvio ou um afastamento no que se refere à sua fé e da prática religiosa. Tem o sentido de afastamento deliberado de alguma coisa, uma renúncia da sua anterior fé ou doutrina, afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Era justamente, falava assim, como o pede também o rei, né? Já diz que o último rei, ele viu os povos todos terem rei, né? Então eles também queriam ter o rei para eles, né? Aí eles recharam de Deus para ter o rei, eles, para que Samuel pede o rei para eles, né? Eles queriam, amém, amém. Queriam ser igual às outras nações. Positivo. Então eles começaram aqui a se distanciar do Senhor, né? A abandonar o povo a Deus, né? E segundo Pedro, aqueles que usam e praticam tais ações, segunda Pedro, capítulo de número 2, versículo 20 ao 22, 1951. Aqueles que usam, né, dessa prática de apostatar, se distanciar, negar a fé, praticar a incredulidade, começar a se afastar do Senhor. Pode ler, você achou? Capítulo 2, 2 Pedro 2, 20 ao 22. 20 ao 22? Sim. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem nascido o caminho da justiça do que, conhecendo o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, 22? Deste modo, sobreveio-lhe o que diz este provérbio: o verdadeiro cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Amém? Assim são todos aqueles irmãos. E certo é, né? Eu não sei, com exceção aqui do nosso irmão Zuqueto, não sei se é evangélico, já amém, graças a Deus. Aleluia. Essa palavra aqui volta-se para aqueles que já desceram, que já se colocaram diante do Senhor, já receberam, têm recebido a Cristo como Senhor e Salvador, têm praticado as obras de Deus, mas que, devido ao crescer, ao desenvolver das circunstâncias adversas, tem se apostatado, tem largado ao Senhor, tem voltado, que o versículo 22 diz. É isso o que a palavra realmente nos diz. Nós nos colocamos a falar a palavra de Deus, não aquilo que pensamos, não, e sim aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Versículo 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada, ou seja, limpa, ao esponjador de lama. Ela voltou para a sujeira. Assim são todos aqueles que um dia dobraram seus joelhos, se arrependeram e
receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, confessaram, mas, e infelizmente, como nos diz a parábola do semeador, né? Vamos ver também essa parábola, só para a gente entender um pouco mais. Mateus, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Aí vem a terceira, que foi a boa terra. Nós vamos ficar aqui entre a primeira e a segunda, para que possamos entender, né, o que 2 Pedro nos fala, né, quando o homem ele retorna, o ser que já tem se colocado diante do Senhor volta atrás, né? Ou seja, os espinhos, as coisas deste mundo, tem sufocado, tem trazido a estas vidas que não ainda se enraizaram no Senhor, na rocha inabalável que é Cristo. Aleluia. E vindo essas circunstâncias, voltam atrás. É isso que a parábola do semeador nos ensina. Em Marcos, ele é bem mais claro. Deixa eu ver se eu acho aqui que ele é bem mais claro aqui em Marcos. Isso. Aqui, ó. Isso. Da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam. Alegremente a receberam. Bem, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãs. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ao 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Amém? Louvado seja Deus. Isso é o que o Senhor, né, nos falou quando for aqui solicitado que lêssemos a carta de Pedro, em 2 Pedro. Aqui agora a gente vamos entrar em Efésios. Carta aos Efésios. Eu separei aqui, eu escrevi algumas coisinhas para que possamos entender acerca do primeiro amor. Aí eu escrevi o seguinte: quando passamos da infância para a adolescência, passamos por mudanças de estado e atitudes. A gente começa já a amadurecer um pouquinho, e da adolescência para a juventude e depois para ser adulto. Então isso tudo tem uma transformação. E certo, tudo o que nos acontece pela primeira vez fica gravado em nosso subconsciente. Não esquecemos com facilidade. Sempre estamos a pensar em tal fato. Independente do que seja, fica marcado em nossa vida. Bom ou mal? Bom ou mal, com certeza. E eu separei também algo desse livro que eu comprei, que fala acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Algo que o escritor colocou aqui, muito interessante. A história do príncipe Charles e a princesa Diana. Em todo o planeta, os olhares voltavam-se para uma história real de Cinderela. Era o casamento do século, a exata definição do romance.
o epítome do amor, galanteio e casamento. Um casamento abençoado pela aristocracia britânica e acompanhado via satélite por 750 milhões de pessoas por todo o mundo. O mais cobiçado dos solteirões, Príncipe Charles, Duque de Windsor, desposaria a bela Lady Diana Spencer. Era como se ambos vivessem a fantasia do comum dos mortais. Tudo como um conto de fadas, um roteiro que poderia ter sido escrito em Hollywood. Havia toda a pompa e circunstância que alguém poderia esperar de um casamento real. A data, 29 de julho de 1981. Como cena, a Catedral de Streetpool, em Londres, tendo o escolo da sociedade inglesa presente. A rainha e todo o séquito. O príncipe Charles achava-se em pé e em frente à igreja, em seu esplendor e garbo militar, aguarda a noite. Pelo corredor central desponta a Lady Diana, num refinado, gracioso e longo vestido. Já que a realeza já havia firmado suas promessas, eles declarariam incondicionalmente e resoluta lealdade um ao outro. Ao findar as cerimônias, os recém-casados desceram os degraus da Catedral de Streetpool, com todos os sinos da Igreja de Londres a repicar. Eles subiram na carruagem real, decorada com fino ouro, e seguiram em direção ao poente. As ruas de Londres estavam tomadas por milhares de adoradores, todos tentando ver os pombinhos. Ao partirem para a lua de mel, demonstravam estar muito felizes, cheios de vida, de esperança. Mas algo trágico aconteceu. O relógio marcou meia-noite na história desta Cinderela. Em algum lugar das suas vidas começaram a se separar. Em algum lugar, suas vidas começaram a se separar. Seu amor esfriou. Era agora mecânico e rotineiro. Um conto de fadas, mas comum e ordinário. Fachadas foram erguidas, cordialidades trocadas, aparições feitas em público, mas tudo aparência. Sua paixão era agora uma velha história, como no passado. As reportagens dos jornais e revistas foram confirmadas quando, em 9 de dezembro de 1992, o primeiro-ministro inglês John Major trouxe a desalentadora notícia à Câmara dos Comuns. O conto de fadas havia chegado ao fim. A separação era inevitável. Não houve um divórcio, e sim uma coexistência tolerada. Legalmente permaneceriam casados para que pudessem manter suas regalias. Ocasionalmente compareceriam às festas cívicas, mas apenas para salvar as aparências. O fato é que a lua de mel acabou. A paixão chegou ao fim. O romance real já é coisa do passado. A mais bela paixão tornara-se desgraça nacional. Amém? Foi feito, com mais ou menos, podemos assim dizer, como o casamento de Ronaldinho com a Cicarelli. Foi mais ou menos isso, Criou-se uma grande expectativa. Isso, positivo. Grande impacto na sociedade. E tudo se desfez rapidamente. Um grande amor que surgiu se desfez em pouco tempo. Então era mais ou menos isso que Deus estava falando, querendo trazer a igreja de Éfeso. E aqui eu botei, bem diferente de qualquer acontecimento em nossas vidas, o amor de Cristo pela sua igreja é maior, é diferente. Bem, igrejas são como pessoas, não há duas iguais. Cada uma tem sua própria personalidade, forma e tamanho. Por isso Cristo falou de diferentes formas
a cada igreja. A Éfeso de uma forma, a Sardo de outra e as demais de outras formas sucessivamente. Até chegar à sétima igreja. Podemos ver isso em Apocalipse, capítulo de número 3 e 2. Os irmãos depois podem ler e vai ver que Cristo falou de diferente forma a cada igreja. A Éfeso de uma, a Sardo de outra, e assim sucessivamente até chegar à sétima igreja. Amém? Louvado seja Deus. Cada igreja possui sua própria força e fraqueza, vivendo também em lugares diferentes. Consequentemente, o que Jesus tem a dizer a cada igreja é algo singular. Cada carta é feita sob medida. Levam em conta as necessidades específicas de cada congregação. Foi o que eu disse aqui, de que Cristo falou de diferente forma a cada uma das 7 igrejas. Porque cada uma necessitava ouvir algo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aí nós botamos aqui como cenário a cidade de Éfeso. Vamos ver um pouquinho acerca dessa cidade. Éfeso era a capital da província romana na Ásia, um grande centro comercial, religioso e político, cidade portuária, onde hoje situa-se a Turquia. Éfeso era conhecida internacionalmente como uma cidade muito religiosa, ainda que vivesse em meio pagão. Sua principal devoção era a deusa Diana, que por sua vez constituía a principal rotatividade de turistas, que provinham das mais diversas localidades do mundo, tanto por terra quanto por mar. O culto de adoração à deusa dos Efésios era dotado de grande organização e beleza. Dentre os que serviam no templo, incluía muitos eunucos, auxiliados por jovens virgens, sacerdotisas, carregadores do cetro real, guardas e músicos. Uma das estátuas de adoração era uma jovem sacerdotisa com longas tranças que caem sobre seus ombros e madeixas lisas que lhes escorrem pelas costas. Um dos meses do ano recebia o nome de Artemis e era totalmente dedicado à sua adoração. Havia um cortejo no meio de Artemis, em que sua estátua percorria toda a cidade. Um festival de sangue. Os sacerdotes dançavam ao som de símbolos de flautas e tambores, ao mesmo tempo em que se vergastavam as costas com flagelos e se cortavam nos braços e nos ombros com facas afiadas. Após os sacerdotes noviços se terem emasculado com espadas sagradas, seus órgãos eram lançados contra a estátua da deusa e então eram cuidadosamente embrulhados e sepultados no templo de Diana. Ainda possuíam 100 sacerdotisas, ou seja, prostitutas sagradas, chamadas melissas, que significa as abelhas, e cuja função era comercializar seus corpos pelas casas da cidade de Éfeso. As efésias eram deveras vaidosas. As adoradoras de Diana utilizavam os cabelos trançados e adornados por pérolas, prata, ouro e pedras preciosas. De igual forma, as vestimentas eram dispensiosas e eróticas. Essa, Éfeso, era a Éfeso, que Deus queria. Essa era a antiga Éfeso. Amém? Louvado seja Deus. E aqui eu marquei também o seguinte, que Éfeso era um lugar de grande idolatria e prostituição. Essa era Éfeso antes da grande revolução que Deus realizou por intermédio de grandes homens que se colocaram à disposição dele naquele lugar. Amém? Aí nós temos o remetente desta carta, que diz
diz aqui no Apocalipse 2:1, e é o remetente: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Bem, vamos ver o significado que disse aqui, e logo acima, 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Este era o significado do que Cristo estava a relatar em Apocalipse 2:1. Nós podemos ver em Apocalipse 1:20. Amém? Louvado seja Deus. Éfeso tratava-se de uma extraordinária igreja. Devido a isso, Cristo inicia sua carta trazendo-lhes elogios, ao invés de exortação, como a alguma das 7 igrejas. Apocalipse 2, versículo 2. Vamos ler aqui o elogio que Cristo trazia à igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então Cristo, ele chega trazendo elogio a essa igreja. Indiferente de outras, que os irmãos, se forem ler, vão poder observar. Ele já chega elogiando a igreja de Éfeso. Bem, uma igreja que teve seu início com a pregação de João Batista, consequentemente, com a vinda do apóstolo Paulo em sua 3ª viagem missionária. Atos 19, capítulo 19. Primeiro, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Amém? Então ali, Éfeso, Paulo chegou a esta cidade. E eu também separei aqui um tópico que diz a chegada do apóstolo Paulo a Éfeso. Mateus 3. João Batista, é isso mesmo. 3, 1 ao 11. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, direitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e higos cobertos. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore que produz bom fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Louvado seja Deus. E justamente foi o que aconteceu. Vamos voltar para Atos 19. O que aconteceu ao chegar
a chegada de Paulo a esta cidade. No próprio, aqui, no finalzinho do versículo 1, depois que eu li, regiões superiores, chegou à cidade de Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste-vos o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Bem, Paulo, ao chegar naquela cidade e ver tal depravação, e ao avistar 12 jovens, percebeu algo diferente naqueles jovens. E, direcionado pelo Espírito Santo, lhes perguntou, 19:2, que nós acabamos de ler, e lhe explicou o que João Batista havia vindo fazer. Atos 19:4. Mas Paulo disse: certamente João Batista, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Eles falavam línguas e profetizavam, como no dia de Pentecostes. Atos 2, 1 ao 4. Capítulo de número 2, 1 ao 4. Amém? Não precisamos, os irmãos podem anotar, mas nós não vamos ler, porque nós conhecemos essa passagem. Para entendermos com que autoridade o apóstolo Paulo fez isso, vamos ver Atos 9, 17. Atos número 9, 17, pode levar. Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, que sejas cheio do Espírito Santo. Amém. Com essa autoridade, Paulo chegou aqueles 12 discípulos, direcionado pelo Espírito Santo, e estendeu, colocou sobre ele as suas mãos, e assim veio sobre eles o Espírito Santo, porque Paulo já estava revestido da autoridade do Espírito Santo. E guiado, direcionado por ele, fez tal ato. Aqui eu botei a sequência. O então Saulo tornara-se Paulo, e revestido do poder do Espírito Santo, chegou àquela cidade, realizando grandes prodígios em nome do Senhor. E deu-se daí em diante uma sequência de grandes sinais e maravilhas operados pelo Senhor por intermédio de Paulo naquela grande metrópole. Amém? Eu botei um tópico aqui também, lenços e aventais, para você ver a grande forma e maneira que o Senhor atuara na vida daquele homem naquela cidade. Grande era a manifestação do poder de Deus na vida de Paulo, que até os lenços e aventais utilizados por ele manifestavam a glória de Deus naquela cidade. Atos 19:12. Muitos dos povos idólatras e feiticeiros daquela cidade, ao presenciar tais fatos, traziam seus livros de feitiçaria e queimaram, e desta forma crescia e prevalecia poderosamente a palavra do Senhor naquela cidade. Atos capítulo 19, versículo 17 ao 20, onde diz que a palavra do Senhor prevalecia poderosamente naquela cidade. Duração do tempo do apóstolo Paulo em Éfeso: 3 anos. 3 anos foi o tempo que permaneceu o apóstolo Paulo juntamente com seus colaboradores, como Priscila e Áquila, Atos 18 e 26, Apolo. Estão anotando? Se estiverem anotando, eu vou um pouquinho mais devagar. Amém? Se for com 10 para 10. Atos 18 e 26, Apolo, Atos 18, 24 e 25, Timóteo,
1 Timóteo 3. Em Éfeso, pregando a palavra do Senhor, admoestando, ensinando, discipulando, jejuando, orando, chorando diante de Deus por aqueles que tinham deixado as trevas e passado para a luz em Cristo Jesus, constituindo-os como bispos e os advertindo que cuidassem daquele rebanho que tinha o Senhor adquirido naquele lugar. Amém? 3 anos foi o tempo em que o apóstolo Paulo permaneceu em Éfeso, e durante esses 3 anos grandes coisas o Senhor realizou por intermédio deste homem, juntamente com os seus colaboradores, e pôde ali o Senhor levantar homens que poderiam dar sequência à obra, porque Paulo teria que partir. E a obra do Senhor, como nosso pastor, como nós também muitas das vezes falamos, né, que quando ou pastor Edson, ou pastor Fragoso, ou um irmão que de repentemente tem o costume de estar pregando, dirigindo, não estiver a bordo, quem estiver e seja cristão tem que dar sequência, não pode deixar de ter os cultos. Aqui, mais ou menos, fora o que Paulo realizou na direção do Espírito Santo ali em Éfeso. Ele levantou uma imensa igreja, uma igreja doutrinada, uma igreja espiritualizada, uma igreja enraizada em Cristo. Tanto é que lá nós lemos que eles colocavam à prova aqueles que se diziam ser. Amém? Então eles tinham conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Paulo havia passado esse conhecimento para eles. Então chegou o fim da estadia de Paulo em Éfeso, e Paulo teve que partir. Mas antes de partir, constituiu ali bispos, homens capacitados para dar sequência à obra. E é o que o Senhor, tem procurado nos dias de hoje. Homens que se colocam diante dele, e se colocam à disposição dele, para ele estar operando, para ele estar fazendo grandes obras mediante a atitude a qual tomamos de nos entregarmos verdadeiramente, com sinceridade, como fora outro dia que o Senhor nos deu uma palavra de coração a Ele em sinceridade, para Ele estar nos usando. Amém? Aí diz, advertência. E era por essa igreja que Cristo trazia uma advertência. Apocalipse 2:4. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Essa era a advertência contra aquela extraordinária igreja que o Senhor havia constituído em Éfeso durante este tempo em que permaneceu o apóstolo Paulo juntamente com seus colaboradores naquele lugar. Mas chegaram o tempo em que começaram a acontecer certas coisas e já não era mais igual a outrora. Aquele primeiro amor, aquela vontade, aquele desejo de estar fazendo, realizando a vontade do Senhor já não era o mesmo. O primeiro amor, o amor havia se esfriado. Amém? Já não era aquela igreja de outrora. Deixa eu ver aqui, eu marquei algo também para nós lermos. Espírito verdade, cessado, como eu disse, de Deus, uma igreja que realizava a obra por amor a Cristo arduamente. Ou seja, Éfeso deixou de ser esta igreja. Então Cristo estava trazendo esta advertência ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, aquele que estava à frente da igreja. Olha, a minha igreja, ela abandonou o primeiro amor. A minha igreja já não é como outrora, já não me busca como buscava antigamente, já não tem aquela alegria dos tempos passados, já não tem mais aquele prazer, aquele desejo
de estar diante de mim, já não tem mais emoção, eu já não vejo mais as lágrimas do meu povo, já não tem aquele sentimento, mudaram. Então essa era a advertência que Cristo trazia ao pastor, ao anjo da igreja de Éfeso. Amém? Bem. Aí eu também separei aqui, eu não sei se o pastor já ouviu falar, Charles Grandson Finney. Não ouviu falar, mas tá. Primeiro vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 3, 12. Pode? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste dos filhos. Era justamente o que estava acontecendo nesta igreja. Estavam se afastando do Senhor. Estavam indo em caminhos que não são bons. Não é bom aos olhos de Deus. Né? O que eu estava falando acerca desse Charles Grandson Finney é o seguinte: a conversão que gera mudança. Diz o seguinte: com a idade de 29 anos, Charles Grandson Finney era um advogado promissor do estado de Nova York. Os pastores que haviam tentado despertar o interesse pelo cristianismo desistiram. Concluíram que ele estava além das esperanças. Era um caso perdido. Até 1821, Finney nunca havia possuído uma Bíblia, mas a fim de tornar mais completa a sua coleção de livros, adquiriu uma para a sua biblioteca. Mas fez mais do que isso. Começou a ler o livro, ao contrário de Saul, que experimentou uma conversão instantânea. Finney converteu-se, despediu-se de seus clientes e contou a seus colegas advogados que havia recebido uma procuração do Senhor Jesus Cristo para pleitear a sua causa. Durante os anos que se seguiram, Finney experimentou um sucesso fenomenal como evangelista, tanto na América como na Inglaterra. Em 1834, estabeleceu o Tabernáculo Broadway, na cidade de Nova York, e mais tarde se tornou o segundo diretor do colégio Oberlin. Sua vida foi uma dedicação sempre crescente ao Senhor. E tudo aconteceu porque um livro de consulta lhe foi parar na sua biblioteca e posteriormente em seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. 13, acho que se não me falha a memória, 1 Coríntios 13, primeiro, né? Já fora dito aqui pelo nosso pastor Cardoso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, ou seja, amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. A igreja de Éfeso vivia dessa forma. Não havia a fé de outrora. Seu amor por Cristo não era mais o mesmo. Não havia emoção, alegria, prazer no servir ao Senhor como antes. Não existia mais o temor a Cristo. Mateus 22, 37 diz: e disse-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu pensamento. Amém? Agora que nós vamos entrar nos passos que levam à apostasia. Eu não vou ler, eu não vou ler os versículos, mas vou ler os tópicos só. Primeiro, falta de fé. Passos que levam à apostasia. Primeiro, falta de fé. Segundo, apego às coisas deste mundo. Terceiro, paixões carnais. Quarto, luxúria. Quinto, orgulho. Isso tudo nos leva a nos afastar do Senhor. Amém? Aqui o outro tópico. Extrema corrupção nos últimos tempos. 2 Timóteo 3. Isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Amém? Louvado seja Deus. Nós louvamos ao Senhor porque nós servimos a um Deus de misericórdia, a um Deus que jamais permitirá que algo nos aconteça sem que antes nos avise. Salmo 111, versos 4 dias. Deixa eu ver aqui rapidamente. Salmo 111, versos 4 dias. Fez lembrar das suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Louvado seja Deus. Manter-se firme em Cristo Jesus e evitar a apostasia. Como servirmos a um Deus de misericórdia, não somente nos mostra onde estamos errados, como também nos mostra o que devemos fazer para termos o seu perdão e tornarmos a andar em retidão com Ele. João 15, 1, 5. Você pode ler, João 5. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e permanecei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu neles, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. O pastor vai estar vendo 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 23. Varão, 1 João, capítulo 2, versículo 23 e 25. 2 Pedro 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 5 ao 3. Isso. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a bondade e a bondade do conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto nunca jamais tropeçareis, que vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que saibais, estejais confirmados na verdade, já presente convosco. E tenho, pois, justo enquanto estiver neste tabernáculo, despertando-vos com a demonstração. Sabendo que em breve hei de deixar meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, mas procurai diligentemente que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Não vos fizemos saber o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este meu filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos estas vozes do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos ainda mais firme palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por
vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram por vídeo pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Amém. 1 João 2, 23 ao 25. Qualquer que negociasse com o filho também não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem também o pai. Portanto, porque desde o princípio ouviste para mim permanece em vós, se em vós permanecer, porque desde o princípio ouviste também que permanecereis o filho e o pai. Esta é a promessa que ele fez. Vocês é a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Essas são formas de se manterem firmes em Cristo e se evitar com isso a apostasia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Esses foram os tópicos lidos para que nós viéssemos a estar meditando e com isso evitando sobre nós a apostasia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos rapidamente para estar concluindo. Apocalipse 2. Deus revela ao anjo da igreja de Éfeso o erro e mostra-lhe o caminho da retidão. Pecado. Atos 2:4. Já fora lido. Exortação. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nesta exortação, eu marquei aqui, nesta exortação, Cristo faz uso de 4 verbos: lembrar, arrepender, arrepende, retornar e permanecer, quando fala ao que vencer. Permanecer quando fala ao que vencer. Só vence quem permanece lutando. Amém? Lembrar, arrepender, retornar e permanecer quando ele falou, quando Cristo falou ao que vencer. Amém? Louvado seja Deus. Aí eu. As 12:5. Não. Apocalipse. Não. 5. Não entendi. Está querendo 2:5. Apocalipse. Não, você olha ali. Apocalipse 2:5. Não. Apocalipse. Aí eu marquei aqui, lembrar, trazer ao que é, trazer a memória, recordar. Cristo trazia a memória daquele povo, a lembrança do amor fervoroso, trazia-lhes a recordação de quando colocavam à prova aqueles que chegavam em Éfeso proferindo algo diferente do que haviam aprendido. Lágrima de muitos, sofrimento e de vitórias alcançadas em Cristo Jesus. Isso era Cristo trazendo a lembrança ao povo de Éfeso. E o arrependimento. Sentir mágoa ou pesar por faltas ou erros cometidos. Mudança de atitude, de procedimento, de parecer. Voltar atrás em relação ao compromisso assumido. Cristo os exortava a se arrependerem, a reconhecerem onde haviam errado. Retornar. Os efésios são instruídos a voltarem às primeiras práticas espirituais, voltarem à base, ao início de tudo. Para a nossa conclusão, vamos ler 4 passagens. Apocalipse 2:7, Barão Sérgio, Pastor Edson. Provérbios 13:12, Barão. 1 João 5:4 e Mário Sérgio. Romanos 8:34 e 31. Amém? Amém, mas Amém. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dar-te a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Provérbios 13:12. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Aleluia, Jesus. 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E está
nossa vida. Romanos 34, 34 a 39. 39. quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos recrutados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Senhor, é Deus nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, eu estou concluindo, para trazer, terminar, atrasado esse estudo, mas creio que de grande valia foi para nós, porque ao advertir, ao estarmos falando dessa advertência à igreja de Éfeso, nós podemos usar para as nossas vidas nos dias de hoje. Aleluia. Amém? E que não venhamos a fazer como a igreja de Éfeso fez, mas que, ao contrário, possamos cada vez mais nos aproximarmos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e verdadeiramente, com sinceridade, o servir, porque a Bíblia diz que